Muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É verdade, é sempre um prazer estar aqui e hoje temos connosco uma convidada. Ora bem, Elisaveta Gomes. Gomes. Mas faltava o segundo Mas nome. posso tentar, Maznieva. Isso mesmo. Obrigada. Fantástica. Ucraniana. Mãe, mulher, empreendedora, começou 2 negócios do zero, tem como lema de vida tudo é possível e tem tudo a ver com prioridades. Hoje vem-nos falar como começar a empreender no digital. Para quê? Para conquistar a independência financeira, de tempo e geográfica. Eu gosto principalmente do geográfica. Isso é que é uma gosto de todas. maravilha. Na realidade eu gosto de todas, mas achei interessante a nossa Sempre em convidada teletrabalho. falar. Exatamente. Independência geográfica. Eu agora é o que eu vou pedir. Independência geográfica. O Afonso Henriques quis a independência de Portugal e eu quero a independência geográfica. O meu espaço, tudo. Parece-te bem? Vamos ver. Então, ao longo do programa, vamos então conhecer a nossa convidada, o seu percurso, e esteja atento porque vai passando em rodapé as nossas redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, encontra toda a informação referente ao nosso programa e às nossas convidadas. Lá pode comentar, deixar o seu comentário, o seu gosto, a partilha, dar a conhecer então estes projetos e através do YouTube tem acesso a programas completos através do canal Curiacos TV. Fica a saber tudo, não perde nada e... Livre aberto. É verdade. E agora aquele lembrete que temos aqui uma nova playlist para os programas de 2024. Portanto, se pensava, acabou tudo em dezembro de 2023, não acabou nada, nós continuamos cá, estamos cá e estamos no YouTube e tem aqui uma playlist. Isto pode ser alguém que já tinha gravado a sua playlist e estava habituado que aparecia sempre lá, pronto. Agora já sabe, tem toda uma playlist, porque já vamos aqui em março, já há aqui muitos programas, o quê? Passa de um instante. 40 e tal programas, na realidade 48 programas, exatamente. 48 programas só deste ano. Maravilha, maravilha, só deste ano. E agora? E agora vamos passar um separador e vamos conversar com a nossa convidada e vamos ver se nos atrevemos a dizer o nome dela pela segunda vez. Até já. Até já. E cá estamos nós. Para dizer o nome da nossa convidada. Chuta para a Cláudia, vai, marca gol. Elisaveta Maznieva Gomes. Gomes, isso mesmo. É só ali o estoque. Seja muito bem-vinda. O estoque. É o estoque das palavras que já se gastaram, já não temos estoque desses sons, já não temos estoque. Eu gosto do som. É, Maznieva. é bonito. Então, formada em Gestão, Marketing e Negócios Internacionais, começou 2 negócios do zero, como já falámos, e refere que hoje vive como sempre sonhou, ser independente financeiramente, de tempo e geograficamente. É sócia do grupo Ocasio, lidera uma equipa e ensina outras mulheres a se tornarem também empreendedoras e empresárias. E por isso que melhor lugar para estar do que aqui hoje connosco. É, não é? Também senti isso. Obrigada. Foi um grande prazer. Então, conte-nos o seu percurso. É de onde? Talvez pelo nome, não é? Já questionam assim. Já estamos aqui um bocadinho a perceber. A zona geográfica. Exatamente. A geografia. Então, eu nasci na Ucrânia e com 11 anos vim para Portugal. E, portanto, eu vivo aqui, não é, atualmente com os meus pais. Atualmente também sou casada, tenho um filhote também. E, portanto, fiz todo o meu percurso, ou seja, já de vida adulta cá em Portugal. É que não tem sotaque nenhum. Nenhum. Eu acho que quando nós em crianças realmente aprendemos rapidamente e conseguimos realmente captar esse sotaque, ou neste caso deixar até de ter, não é? Ou seja, captar o sotaque correto. Então, os meus pais sempre me ajudaram imenso a integrar, porque eles estavam cá há cerca, o meu pai há cerca de 4 anos, então quando eu cheguei... Teve muito tempo seu pai. Exatamente, sim. Tive uns anos, ou seja, meu pai... Sim, olha os olhinhos. Sim, vocês é verdade. viram lá em casa, não é? Sim. Mas foi uma fase, teve de ser. E, de facto, quando eu cheguei, os meus pais já tinham aqui, portanto, também já uma vida mais estabilizada, e então ajudaram, portanto, a integrar quando também era criança. E ajudou o facto dos seus pais já saberem um bocadinho falar a língua, não é? Sim. Porque às vezes há famílias que vêm inteiras e que vêm inteiras, certo, acho que se percebeu, todos juntos,
e que acaba por ser Deixa lá um braço. não, mas que acaba por ser uma dificuldade porque depois não há ninguém para fazer este meio termo, não é? Exatamente. Os meus pais, portanto, já tinham pesquisado sobre a escola onde eu ia, porque, portanto, tinha acabado de terminar lá a primária, então depois entrei aqui no 5º ano. Então já tinham preparado aqui tudo e de facto, ou seja, ajudaram nesse aspecto. E os meus pais também ajudaram muito, especialmente era o meu pai que estava mais a ensinar-me também mais o português, esteve sempre lá e, de facto, fizeram com que realmente corresse tudo bem esse período de integração. Estava a dizer que havia aqui um tempo específico, todos os dias aprendiam qualquer coisa, não é? Falar em office. Sim, é verdade. Então, para realmente estudar, para eu aprender a língua, então nós traduzíamos palavra a palavra, ou seja, de português para russo, para eu perceber o que é que estava lá escrito, porque senão, mas eu depois também memorizava aquilo que lá estava, da forma, portanto, a escrita mesmo. Sim. Como eu também, na escola, na Ucrânia, eu aprendi, portanto, sempre inglês, desde o 1º ano, então a forma de escrever, as letras já não eram estranhas. Sim, porque aqui o alfabeto ainda tem este problema de haver letras diferentes. Exatamente, não é? exatamente. Muito diferentes. Sem dúvida. Então, o facto, pelo menos, já olhar... Parecem bonequinhos. Então, o facto de já saber inglês, havia palavras que já me soavam mais parecidas, enfim, eu acho que isso também ajudou. Então, e depois havia sempre um momento em que eu, portanto, estudava a matéria em si e depois estudava também o português em si. Então, com o meu pai tínhamos acordo, que eram pelo menos 5 palavras por dia que eu tinha que memorizar. Então, foi sempre assim e eu lembro-me que, eu acho que foi mais ou menos meio ano, porque eu depois também continuei a estudar numa escola de inglês, o inglês, e meio ano eu já falava, portanto, o português. Tal como eu disse, eu não sei se falava bem ou não, mas sei que me desenrascava e falava. E assim ia para a escola. Uma coisa que também que meus pais ajudaram muito, que neste caso ajudou-me a integrar, foi que eu cheguei no verão, cheguei em julho de 2011. E nos períodos de feiras, meus pais pediam, olha, vai ao supermercado comprar, lembro-me que era fiambre, 200 gramas de fiambre, vai buscar pão. Então eu tinha que chegar lá e pedir. Não é? Então eles sempre pediam para falar com alguém. Então eu chegava lá e fazia o pedido. E às vezes as senhoras, por exemplo, lembram que quando fui buscar fiambre disse alguma coisa não bem pronunciada, a senhora percebeu, corrigiu. Então isso fez com que eu também começasse realmente também a falar. Mas é engraçado porque essa história que parece que não importa para ninguém, se calhar temos pessoas que nos estão a ver, a ouvir e que fez toda a diferença aqui esta disciplina, vamos assim, de todos os dias tinha que aprender umas palavras. Se calhar ao fim de 2 semanas, ao princípio, já não sabia as primeiras que aprendeu, não sei. Sim, depois nós e o pai criámos um dicionário, só para perceber. Então imagina, eu escrevia sozinha, como se fosse A, B, C, D, até o Z. Sim. A cada palavra que eu escrevia, eu punha no nosso dicionário, então ia sempre revendo. Então foi-se criado meio que o nosso próprio dicionário. Então fazia com que eu sempre revisasse. O que falou agora, a disciplina, isto também... Algo parte da vossa exatamente. Cultura, não é? E a consistência é uma das coisas que me fez muita diferença em mim também como empreendedora e empresária. Eu costumo dizer que a falta de consistência foi o meu maior erro, enquanto empreendedora no início. Mas também, quando eu percebi onde estava o erro, foi a minha maior vitória. Então a consistência realmente levou-me. É muito importante. Agora vive em que parte de Portugal? Norte? Exatamente, Santa Maria da Feira. Tem aqui um bocadinho de sotaque do norte, não é? Mistura-se ali um bocadinho, não é? Muito giro, muito giro. E então, conte-nos aqui o seu percurso, como é que se decide, em que é que se vai formar, como é que foi aqui o seu percurso académico? Exatamente. Então, quando eu estava a terminar, portanto, o secundário, eu fui para Ciências e Tecnologias, que é secundário, acho que é esse Eu já sou de outro secundário. Pois, é isso. Eu estava a tentar lembrar o que era a direção. O meu era um bocadinho diferente. E depois eu percebi... Foi só uns aninhos antes. É verdade, já lá vai uns anos, não é? Se eu nem me lembro... Veio para Portugal em 2011, não foi? Sim. Estava a dizer. Em 2011 eu já... digamos que já tinha feito o secundário, a faculdade, já tinha... Pronto, já era outra vida. Já mandava, olha, estás a ver, já mandava, estás a ver, é diferente. Bem, continuando então... Então, depois eu percebi, portanto, ou seja, ciências em si não era o ramo que eu queria e depois, não sei como é que foi, comecei realmente a pesquisar e sempre, não há uma razão específica, não há uma justificação lógica, algum pensamento, eu sempre gostei de algo de negócio, alguma coisa sempre puxou para ali. Pronto. E uma coisa interessante, e porquê? Na Ucrânia eu sempre dizia, o que é que tu queres ser? Eu dizia, diretora de loja. Então, eu não sei porquê, mas acho que também tem a ver com a minha... Quando fala da Ucrânia, o seu sotaque aparece, sabia? A sério?
que fala perfeitamente sem sotaque, falou connosco aqui perfeitamente. Quando falámos do seu tempo da Ucrânia, desta coisa, O chip ia mudando. o chip vai mudando. E agora, quando falou, não sei o quê, quando eu estava na Ucrânia, falou também ali com um bocadinho. É muito engraçado. Mas isto é uma coisa que dizem que acontece com frequência. Provavelmente sim, provavelmente alguma coisa ali no inconsciente. É isso, Ucrânia e exato. quero falar. A Ucrânia. Muito giro, muito giro, muito giro. Bem, continuo. Diretora de loja. Não sei, eu dizia quando era pequena, diretora de loja. Eu queria, porque, por exemplo, o meu pai também na Ucrânia foi empreendedor e empresário também. A minha avó paterna era também diretora de uma secção de um centro comercial. Então eu vivia, e eu adorava, e quando, era raras as vezes, mas quando ia para lá eu adorava aquele ambiente de venda, de estar ali. Aquilo para mim era um mundo. Mas enfim, coisas de criança, e sempre o meu jogo preferido enquanto criança era vender. Então eu tinha uma máquina registradora. E tinha lá, portanto, eu punha lá as coisas, tinha lá em casa e vendia para... Neste caso, quando os meus pais estavam em Portugal, estava com os meus avós e vendia para os meus avós as coisitas e eles eram os meus compradores. Então aí, portanto, quando eu comecei a escolher o curso, e o primeiro, né, que depois chamou a atenção, foi Línguas e Relações Empresariais. Como já era uma coisa de línguas, não sabia português, o russo, o inglês, por que não continuar também nesse ramo? Por outro lado, também tem esta parte de relações empresariais. Tínhamos o marketing, também introdução à economia, então já tínhamos essas cadeiras que me pareciam interessantes. E já na licenciatura eu percebi que realmente qual é que era o ramo que me chamava mais atenção. Então aí eu percebi, ok, eu quero ir para marketing, gestão, negócios internacionais. Aí foi realmente uma certeza, né? Já uma consciência um pouco mais adulta, não é? Quando eu saí de secundário. Sim, claro, claro. Eu percebi, ok, é isso que eu quero, e fui para uma mestrado em negócios, também marketing, negócios internacionais. Mas é já na faculdade que pensa, eu quero ter aqui um valor extra, um rendimento extra. E essa... Sempre muito independente. Sim, sim, porque meus pais também e os meus avós cultivaram a independência desde pequena. Eu na primária ia para a escola sozinha. Eu sei que a minha avó, ela ia de vez em quando mais atrás, porque eu ia com uma melhor amiga na Ucrânia, não é? Então eu ia com ela junto. Eu sei que os meus avós de vez em quando iam mais lá atrás, não é? Para ver se está tudo bem. Exatamente, a minha avó vai-me contando agora, não é? Estas coisas. Mas sempre fui, vinha assim a ir embora. Nos tempos livres com as minhas amigas, nós realizávamos atividades, organizávamos coisas. Então sempre fui muito estar ali a organizar, a pensar. E então foi aí, ou seja, já tinha essa vontade. E depois, na faculdade, quando tínhamos cadeiras de marketing, eu sentia uma coisa, quando estava lá a aprender, aquilo mexia comigo, queria algo, só que eu não sabia muito bem, eu saía tão... Entusiasmado. É isso, aquela excitação, entusiasmo, o que é que eu faço com isto tudo agora dentro de mim? E nessa altura, precisamente, portanto, isto vamos para 2014, 15, já começaram a haver lojas online no Instagram, no Facebook, e via raparigas também novas, jovens, a fazer, e eu, olha que interessante, deixa-me começar a pesquisar. Então comecei a fazer pesquisas, como é que se pode começar, no digital, onde é que se pode comprar, portanto, onde arranjar fornecedores, comecei a fazer assim umas contas, e foi aí que de facto eu comecei. E foi, portanto, uma loja de acessórios também femininos, maioritariamente era, portanto, acessórios, brincos, colares, também houve uma altura que também experimentei roupa, mais para a frente, e, portanto, foi sempre assim mantendo aos poucos. Só que aqui, que depois vai fazer ligação com um bocado com o meu futuro, agora presente, é que eu também nunca tinha olhado, na altura, sempre foi um hobby. Ou seja... Portanto, aquilo era um rendimento extra porque também gostava, vinha mais dinheiro, mas não era aquilo que era o seu foco. Mas eu queria que fosse, mas eu não o tratava como tal. Ou seja, eu gostava um dia que ele viesse a desenvolver, porque houve essa tentativa, não é? Mas que eu não o tratava como tal. E eu acho que até porque na altura não havia perto de mim pessoas que também fariam, que trabalhavam com o digital, que trabalhavam com essa parte. Já fez uma coisa um bocadinho à frente, não é? Exato. Então, se calhar, pessoas que também não compreendiam, se calhar não tinha esse meio que... Não digo apoio, mas não tinha com quem falar. Não é? Não tinha com quem falar. E estás a estudar mestrado, porquê é que não vais fazer a tua carreira? Então, sempre na minha cabeça, e as pessoas perto, não é? Olhavam muito mais que eu ia terminar o mestrado e ia, portanto, ia para uma empresa. E foi. Terminou o mestrado e foi estar numa loja, não é? Não, eu fui para escritórios da Parfois, eu era gestora, ou seja, eu continuei, portanto, no percurso de gestão, era a gestora de produto, e, portanto, aí realmente foi que começou a dar-me ali aqueles cliques de será que é isso que tu queres? Ou seja, no início foi tudo entusiasmo, entrar, porque eu estava a terminar o mestrado e já entrei na empresa, então estava a terminar. Ser escolhida, não é? Valorizada, tinha orgulho. É uma marca conhecida, pronto, tudo bem, sim. Portanto, era um cargo interessante também.
Só que depois também, no dia a dia, quando entusiasmo, eu costumo dizer até para as minhas alunas, quando nós começamos algo novo, existe aquele pico, né? Adrenalina e tal, só que depois as coisas começam a entrar na rotina. Uma pessoa começa a perceber o que é, o que não é, será que é isso que eu quero? E quando, portanto, eu já estava na Parfois, eu depois engravidei. Engravidei e aí foi ainda o maior clique. Porque eu... E foi planeado? Queria engravidar? Sim. Foi planeado. Também foi uma coisa que o momento em si foi assim que eu senti. Não sei, foi uma inspiração. Aconteceu ali alguma coisa. Vamos, pronto, e foi assim. Pronto, exato. E segue. Não, só perguntei se era planeado porque muitas vezes acontece aqui uma gravidez não planeada, Claro. e que por isso que mexe muito, porque nós já sabemos a continuação da história, que a gravidez vai mexer aqui muito com esta história de vida, não é? Sim, e como, portanto, eu moro em Santa Maria da Feira, o escritório ficava, portanto, Rio Tinto, são praticamente cerca de 40 quilómetros ir e vir, e sendo que estamos a falar Porto, Ponte Freixo, aquelas zonas mesmo de muito trânsito. E eu tinha que estar às 9 porque era o horário, eu não podia chegar um bocadinho mais tarde, ou não tinha essa independência, não é, de tempo, de poder realmente gerir isso. E eu comecei a fazer as contas. Ok, se eu saio de casa às X horas, então tenho que sair quanto para deixar o meu filho, seja, não é, numa ama, numa escolinha, não sei, na altura não sabia, não é, como é que ia ser. Ao vir embora, tenho que sair, demorava cerca de 1 hora para cada lado. Depois ir buscar, chegar a casa, fazer o jantar, pronto. Meio que as coisas não começaram a bater ali, Começou a sentir que não ia ter tempo para o seu filho, para viver a sua vida, não é? É isso. E, aliás, muitas empreendedoras com quem eu lido agora, que são mais empreendedoras, porque tenho um público muito forte nisso, são mais empreendedoras, todas dizem que foi ou com o nascimento do filho que lhes deu maior aquela... Às vezes nem o clique, é ter a certeza, ou então quando engravidam, ou seja, essa mudança tanto de mulher-mãe, não é? Para depois... É quando já não somos só nós, não é? Já não somos só nós. Já há outra pessoa que depende de nós e já não podemos estar assim não tão bem. É isso. Temos que estar em full, não é? É isso. E nessa altura foi precisamente quando eu estava, portanto, depois eu fui de licença e pensei, por que não aproveitar aqui este momento em que eu estava... Eu sempre, em vez de aproveitar o momento, não, tive estar sempre a fazer, não consigo, não é, estar parada. Perguntei, ok, por que não então tentar aqui em evoluir a mais e, quiçá, não é este momento que até depois vou estar mesmo de licença, quando o Sebastião... Sebastião, sim. O nome do meu sogro, mas eu gosto tanto desse nome, acho tão fofinho. Quando o Sebastião nascer, também vou ter ali um espaço e eu toda com os meus planos. Mas, de facto, eu comecei assim, portanto, a investir também numa agência. Pensei assim, olha, vou ter também aqui um suporte, vou aproveitar também para estudar. Só que também houve ali momentos que os investimentos não foram bem feitos, não tive também, provavelmente... O suporte que precisava. O suporte, e eu não sei, ou seja, talvez posicionar-me e quando vi que as coisas não estavam a correr bem com essa agência, enfrentar. Não é? Ou seja, tinha uma agência que estava a ajudá-la, mas que não foi a adequada para si. Exatamente. Para não falarmos e não vamos falar Exatamente. de ninguém. Não, de todo. Porque eu depois, ou seja, houve ali as partes e eu também quero mais falar da minha experiência como empreendedor, porque acho que isso que... E é isso que inspira as outras pessoas. Exatamente. Não, mas também aqui para dizer, fez uma aposta... Porque há pessoas que não apostam para fora, ou seja, não apostam em ter alguém especializado a trabalhar com marketing ou a trabalhar com a imagem, não apostam para fora. Mas mesmo quem aposta tem que escolher alguém que se vai identificar e que vai dar aqui um bom rumo. Claro. E sem dúvida, e mais aqui outro ponto é que, por isso é que eu digo sempre, as empreendedoras às vezes procuram, eu quero ter, neste caso, na digital, uma gestão de redes sociais, quero gestão de tráfego. Só que mesmo elas não têm ainda, vamos dizer assim, uma base de conhecimento. Elas não têm que ser expertas em nada. E foi aí que eu percebo que naquela altura, se calhar que me faltou um pouco mais de conhecimento para perceber o que é que estava a acontecer que eu não estava a ver. Não é? Então, mesmo já vendo algumas coisas, eu pensei, não, eu vou confiar, eu vou deixar estar, fui falando, não é? Até que, pronto, percebi que realmente... Portanto, considera que fez investimentos no sítio errado e depois há uma altura da sua biografia que diz quase que estava entre a espada e a parede, não é? E foi porque realmente tinha apostado, vamos dizer assim, a maior parte das poupanças, que foi, né? Porque eu trabalhava, tinha um emprego normal, comum, e que realmente foram as poupanças da família, não é? E que tinha de facto ali investido.
E o filho que agora tanto E o queria filho que tinha proteger. acabado de nascer. O filho que tanto queria proteger, afinal, se calhar estava a pôr em causa aqui. Ai, os olhos a brilharem, não quero os olhos a Mesmo. brilhar agora. Vá. E foi aí que eu percebo, ok, eu tenho que cancelar ali. É que foi mesmo num espaço muito curto de tempo. Foram, portanto, 3, 4 meses que estive com a agência. Mas foi assim, zás. Pois. Foi zás. E eu percebo, ok, e estávamos, portanto, na pandemia. Estávamos, portanto, em 20, finais de 20, inícios de 21. Ano 2021. Ok, o que é que eu vou fazer agora? E eu tinha percebido, eu não queria voltar, era assim, como é que agora com o filho vou outra vez a pensar naquela rotina, porque em breve a minha licença também já ia portanto, terminar. O que é que eu ia fazer? Eu não queria voltar. Não Porque queria... no seu coração, na sua vontade, já era aquela de ter o seu tempo, de ser o seu espaço, não é? Exatamente. Então aquela decisão já estava mais perto de ter aquele, não é, vincada, mais... E eu pensei, o que é que vamos fazer? E na altura, eu lembro-me de, ou seja, a pandemia, nós estávamos muito mais a consumir também conteúdos, não é, no digital. E eu comecei a ver também empreendedoras, neste caso no Brasil, a começar a partilhar conhecimento. E eu achei aquilo, olha que engraçado. Vou ver. Vou ver e tal. Elas começaram, porque na altura, ou seja, o meu foco também, eu trabalhava com Instagram, vendas, então era a minha rede social Porque principal. teve aqui muitos seguidores, 11 milhões? Não, 11 mil. 11 mil seguidores. 11 mil seguidores. E... Mesmo assim, Sim, tanto e falando antes da pandemia, eu acho que já era um bom Sim. para um negócio que não era o seu principal negócio. Exatamente, e houve aqui também, acho que também vou deixar também essa nota ali, que é importante para quem, especialmente as empreendedoras, ou que querem ser empreendedoras, que é um dos também aprendizados que eu tive relativamente aqui a Must, é que o dinheiro, não é, que, ou seja, portanto, a faturação que eu ia tendo, não soube também gerir bem, não é? Eu tinha que olhar que aquele dinheiro é de negócio, não é meu pessoal. Não é? Então tive que também aprender ali, e ainda bem, ou seja, que foi um teste, um desafio na minha vida em escala mais pequena. Tudo correu mal na Must, que era essa a marca, não é? Tudo correu mal, serviu agora para não voltar a correr mal. Exatamente, no mas outro deu negócio. deu uma experiência de realmente que depois as pessoas que me começaram depois também a seguir, não é? Que já percebiam que tinha feito um percurso, não é? Com formação, com a experiência, não é? Com aquilo que eu sabia também fazer na altura, e dessa forma eu comecei também, portanto, porque eu comecei novamente do zero, então comecei a falar precisamente sobre isso. Quais erros não cometer, o que fazer corretamente, e mais direcionado no Instagram, porque era aquilo que eu fazia na altura, não é? Então eu só comecei a ensinar aquilo que eu, de facto, eu já sabia, produção de conteúdo, porque às vezes tenho dúvidas na altura, não é? Isto foi, portanto, há 3 anos, que horários melhores publicar, como começar a produzir conteúdo stories, né? Publicações no feed, fazer o design. São coisas que, de facto, eu já sabia. Que já fazia também. Então, foi aí que, na altura, a minha família... Porque eu pensei assim, o que é que eu posso começar do zero sem ter que investir? Porque eu não tinha. Eu não podia investir em mais stock ou estar... Na altura pensei, gestão de tráfego, ok, mas eu não tinha mais dinheiro. Porque gestão de tráfego depois... Não dava. A massa naquela altura, só que eu não desisti logo. Então eu continuei a vender da forma que me era possível, não é? Ou seja, organicamente no sentido... Sempre entrava algum dinheiro. Sempre entrava algum dinheiro. E depois vou começar então aqui também do zero, comecei um perfil do zero e foi assim. E o seu marido, o pai do seu filho, Sim. sempre aqui nesta consigo? Sim, sempre. Na altura a família também achou que... Eu expliquei, né? Na altura os meus pais também perguntaram mas como é que tu vais ganhar dinheiro? Exato. Mas como é que tu vais... Mas parece importante. É um ponto importante, exatamente. Então, eu aí expliquei, portanto, o que é possível, começar a fazer consultorias, ou seja, estar a explicar, ensinar outras mulheres a falar mais de negócio, de gestão, de criação de conteúdo, de Instagram. Então, foi aí, portanto, que eu comecei e também, eu comecei também a realizar algumas formações mais pequenas, workshops, e foi aí a primeira formação no digital. E foi assim também começar, as pessoas também começaram, a família, as pessoas próximas a perceber. Mesmo assim, ainda não era muito claro, Mas não é? eu acho que mesmo hoje ainda não sei se toda a gente ou se a grande maioria das pessoas sabe bem do que é que nós estamos a falar. Então se calhar eu vou só aqui fazer a ponte e já vou a fazer essa parte de o que é que são os infoprodutos, não é? A maior parte daquilo que de facto aqui também faço. Então, foi aí que me possibilitou. Eu comecei, portanto, a fazer consultorias, e aí eu já aconselho, e este dinheiro é do negócio, não é só meu. Já não é meu, é do negócio. É do negócio. Então, à medida que ia fazendo consultorias, ok, eu tenho X, comecei a fazer, portanto, mais a divisão, a gestão aqui também a gestão mais financeira.
X vou começar a investir em publicidade, para novas pessoas também começarem a saber, olha, existe essa pessoa, o que é que ela faz, como é que ela pode me ajudar. E, portanto, o X para ficar em caixa e ordenado ainda, logicamente, que nem se falava na altura. Então, como eu costumo dizer, foi um montinho-montão. Fazer montinho, ganhei mais, depois montão e assim sucessivamente para ir... Montinho-montão, essa ideia. Mas essa divisão que estava a falar foi muito importante, não é? Isto é negócio, mas dentro disto que é negócio, eu vou dividir em várias partes. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, teve que reinvestir, não é? Para a publicidade e tudo é reinvestir. Conhecimento, tive que estudar novas coisas, né? Porque eu estava a entrar, portanto, num... algo mais específico, que são os infoprodutos, que são o quê? Portanto, são produtos de conhecimento, né? Ou seja, formações, que são entregues via digital. Ou seja, em vez de serem presenciais, são entregues de forma digital. E foi aí que eu tenho que aprender mais sobre isso, eu tenho que aprender como vender, porque antes vendia um produto físico e agora foi para um produto digital, 100% digital. E é muito diferente. E é muito diferente. Empreender fisicamente é muito diferente de empreender no digital. Sim, e aqui que vem a oportunidade, que eu percebi que eu não tinha stock, né? Que eu não tinha, ou seja, quando uma pessoa tem stock, tem que saber gerir muito bem esse stock, e o dinheiro, o que temos em stock é dinheiro que está parado, né? Porque foi investido, que está ali parado, e aqui, logicamente, temos investimentos, né? Em anúncios, em, portanto, mesmo conhecimento, no atendimento que temos, na equipa. A equipa fala, ou seja, no momento atual, né? Mas na altura, como eu costumo dizer, é eu equipe, que era eu, para tudo. Eu equipe, exato. Então, mas havia... Mas a maior parte começa, e é assim, esta é que é a realidade. Todas começam E não assim. está nada mal, é mesmo assim. É mesmo assim, porque tem que ser. Porque eu digo, se nós não passarmos nós por este caminho, como é que nós podemos depois estar a ensinar a liderar uma equipa? Se nós nem sabemos lidar com esses desafios. E foi aí que, realmente que eu comecei a perceber e entrar mais nesse mundo de infoprodutos, aprender lançamentos, como lançar e vender basicamente esses infoprodutos. E aí comecei a perceber que, de facto, existe uma independência de tempo, e aí também é importante dizer que não é não trabalhar, porque às vezes... as pessoas- Trabalha bastante. É uma autonomia da pessoa gerir o tempo à sua Exatamente. maneira, mas não quer dizer que vai trabalhar menos. Não. Pode haver momentos em que, por exemplo, eu posso... Aí acontece, às vezes um sábado é necessário ficar a trabalhar, existem algumas formações ou equipa que vai, parceiros, enfim, em fatores, mas sei que, por exemplo, segunda ou até mesmo terça-feira posso ficar e digo, que o meu filhote ainda é pequeno, né? Ainda posso fazer estas... Olha, vou ficar aqui contigo, ou vou buscá-lo mais cedo, ou vou levá-lo mais tarde, mas também há momentos contrário, que posso dedicar mais tempo, que nunca é 50-50. E aqui que entra o desafio das mais empreendedoras. E eu também no início eu achava, não é? Também por falta de experiência, que tinha que ser 50-50 e culpava-me. 50-50 como? Ou seja, que vamos pôr assim, no mesmo dia eu tinha que dividir a mesma percentagem de atenção e dedicação, tanto ao negócio como ao filho, a família. Né? E acha que não é assim? Acho que não é assim. Pode haver dias que são 50-50, no outro dia pode ser 80-20 e no outro pode ser 20-80. Ou seja, pode haver um dia que eu dedico muito mais tempo ao meu filho e que o negócio faço ali o essencial, porque até tenho tudo orientado e que, vamos dizer, naquele dia é um part-time, mas no outro dia que acontece, como nós também temos agora atualmente no escritório, de manhã até à noite, porque existem lançamentos que são feitos à noite, formações, não é? E que vêm parceiros e uma pessoa tem que ficar lá, mas tem que no dia seguinte é o contrário, é os 20-80, 80-20. No fundo aqui, o ter o seu negócio e ter aqui esta autonomia, esta independência, não é? Esta autonomia, implica muito, lá está outra vez, uma grande disciplina. Uma grande disciplina. De entender quando é que eu agora faço isto e quando é que eu agora faço aquilo. E consistência naquilo que nós fazemos. E isso também voltando, acho que foi interessante nós levantarmos essa questão, porque nem tinha pensado nisso, ao falar aqui deste dicionário. Sim. E realmente agora faz-me reviver tudo isso. Sim. E que, de facto, quando eu comecei este meu negócio atual, eu disse, Lisa, tu vais ser muito consistente. Eu já tinha percebido. Tu vais ter que aprender as 5 palavras por dia, exatamente. todos os dias, ir rever o dicionário, fazer aquilo. Não é? Publicar conteúdo, porque uma das partes... E publicação de conteúdo não é isso que nos traz dinheiro. Publicação de conteúdo faz com que a gente chegue mais pessoas, aumenta a nossa autoridade, que nos ajuda a vender. Enfim, tem vários objetivos. Então eu disse, tu vais publicar conteúdo todos os santos dias. E eu publicava 2 vezes por dia no feed, stories todos os dias, eu fazia lives. Então assim, eu, como eu digo na altura, era louca. Então eu fazia realmente pequenos passos todos os dias. E quando eu digo pequenos passos, para quem trabalha no digital ou que quer começar, as pessoas dizem assim, não tenho tempo de fazer stories. Ou parece tão pouco, fiz aqui uns stories. Só que eu digo assim, se tu fizeres 2 stories por dia, ou 5, no final do mês são 150 stories. Né? Se tu fizeres uma publicação
ou vamos dizer 4 publicações por semana, são 16 no final do mês. Multiplicando as semanas por ano, é isso que nós vamos ter, ou seja, resultado do que não fazer nada. Então o resultado depois é o acumular, não é? Nessa parte da consistência, é o acumular das pequenos passos que depois transformam numa bola maior. É como se fosse uma bola de neve, não é? Uma pessoa começa a fazer com flocos de neve, na Ucrânia nós tínhamos muita neve, Claro. então era flocos de neve até que uma pessoa fazia uma bola gigante. E que depois disso, às vezes são coisas pequenas que depois acabam por nos levar precisamente onde nós queremos estar. E se eu não tivesse feito o que fiz na altura, por ter passado muitas coisas na minha trajetória como empreendedora, também não Por foi também nada ter o fácil. foco que era isto mesmo que queria fazer. Sim, sim. E foi aí que quando já tinha este meu negócio também, eu não voltei a Parfois, não voltei, foi uma, não voltei Ficaram a mesmo. perder, pronto. Exato. Não Mas eles voltei. estão bem, não parece que eles estejam mal também. Eles estão-se a desenrascar sem Eles estão bem, eu estou bem. estamos Sim, todos não é? bem, que é isso que a gente quer. Pronto. E na altura, portanto, eu também não estava a tirar ou seja, a fase inicial que não tirava ordenado e que também ainda Mas via... que também não pode ser, se calhar, o para toda a gente, não é? Se calhar tinha aqui algum suporte, Claro. algumas reservazinhas, ou ainda tinha aí- outro negócio aqui, não sei, a Exatamente, andar. eu tinha, vamos dizer, os restos que eu ia conseguindo Sim. andar, algumas poupanças. E aqui também que é importante para quem realmente vai começar a empreender e que muitas empreendedoras, sei que chegam até mim, que ainda estão a trabalhar, têm full time. E tenho uma das também casos, que atualmente é uma parceira mesmo da nossa empresa, que ela começou literalmente a trabalhar full time, também no restaurante, e que começou também do zero a empreender, a conciliar. Pois. Então é possível sim, só que é necessário perceber, ok, um dia eu sei que quero sair, então eu vou começar, pelo menos a dar a aparecer às pessoas, olha, existe, estou no digital, não é? Sou Sim. terapeuta de sono, sou seja o que for a profissão, sou coach, empreendedora digital, seja o que me for. Começar a pensar isso, planear reservas, mas também quando a pessoa, por exemplo, depois quiser já deixar, não é, o seu emprego, já sabe que aquilo que vai contar, já pelo menos já está a dar umas consultorias, seja como for, não é, a fazer o seu trabalho no digital e vai dar muita mais confiança e previsibilidade, que também é muito importante, não é? Pois, Sim, porque a sim. pessoa também precisa disso. Claro. Então, e como é que se passa aqui de não conseguir tirar sequer salário para começar a ter salário e a crescer, não é? Como disse, passei de um montinho para um montão. Exatamente, montinho, montão, e que atualmente Exato. não é, continua sempre uma das estratégias e que foi investir em conhecimento, ou seja, essa parte desse montinho, não é? Portanto, E investir em conhecimento foi uma chave até hoje, importante. Sim. sempre formações, mentorias, sempre. Porque eu digo que a mudança está precisamente daquele lado que a gente ainda não conhece. A gente não consegue, como a gente ainda nem sabe que existe uma outra realidade, uma outra oportunidade, a gente nem sabe que pode melhorar, então ela está ali. Então por isso é que é importante e também estar sempre perto das pessoas que já alcançaram aquilo que nós queremos. Não é? Então, por isso é que eu também, quando fui investindo em formações, mentorias, sempre fui tendo perto das pessoas que, olha, eu realmente admiro aquele percurso e sei que aquela pessoa já conseguiu, então ela vai conseguir também ajudar-me, porque ela já passou por tudo o que eu estou a passar. Portanto, no fundo, aquilo que faz com os outros também acaba por fazer consigo própria com outras pessoas. Exatamente, ou seja, nós não conseguimos ensinar se nós próprias não passarmos, não é? Porque eu sei aquilo onde é que foram dadas as cabeçadas, não é? Então eu digo, olha, nem penses ir por ali, tu podes ir, mas tu é que sabes. Por não ali, é? já estou a avisar. Já estou a avisar e vice-versa. Olha, é isto que eu apliquei, é isto que deu certo, vamos adaptar a tua realidade porque todos os negócios são diferentes e todas as mulheres são diferentes, com vidas diferentes, não é? E com objetivos diferentes. Com objetivos diferentes, até porque há algumas empreendedoras que querem, por exemplo, ficar 100% em home office e eu, por exemplo, sempre na mesma continuei a querer ter também o escritório, ter equipa. Eu gosto dessa mistura de estar presencialmente com a equipa, de ter o escritório. Também gosto de ficar em home office, então esse equilíbrio, a escolha, acho que é muito sobre a escolha, faz com que realmente eu sinta-me realizada, porque há momentos que o tempo que eu não vou gastar, porque o escritório também fica em Gaia, mas eu sei que não preciso de ir na hora da ponta, eu posso ir um bocado mais tarde, posso sair antes do trânsito e aí o tempo que eu poupo em viagem é totalmente diferente, enquanto antes eu tinha um horário para cumprir. Então aí já me faz essa diferença. E há dias que eu digo, ok, eu vou ficar a trabalhar em casa, poupo nesse tempo de viagem e estou mais tempo com o meu filho. E posso ir um bocadinho mais cedo. Então é sobre isso também. Agora que falou aqui de filho, há uma coisa que refere, que é aqui a carga mental que existe nas mães empreendedoras e que não é visível. Ou seja, pode-nos explicar, por
porque... Vou tentar Sim, falar. pronto. Eu acho que todas as mães sabem o que é que nós estamos a falar. Mas explicar isto que não é... Porque há a carga horária, há a carga do tempo das viagens, Há carga para tudo. mas depois há a carga que ninguém está a ver, mas que existe. Exatamente. Eu acho que nós mães, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nós sentimos-nos culpadas por Ou tudo. quando nasce o filho, nasce a mãe, nasce Nasce a culpa. Sim. É por tudo. Então aqui E que por nada. E por Exato. nada. Fazermos, por não fazermos, por estarmos, por não estarmos. Exatamente. E quando, ou seja, com o negócio, então eu tive que, literalmente, numa fase inicial, quando estava também sozinha, tive de dedicar muito mais tempo à noite também, a trabalhar, a estudar. Então, essa carga é invisível e a culpa de, ok, eu comecei a empreender porque eu queria estar mais tempo com o meu filho. Mas, por outro lado, eu também tenho de dedicar tempo ao meu negócio porque ele só depende de mim. Mesmo sendo depois com a equipa, a maior responsabilidade é nossa, não é? E que há sempre coisas, é preciso atender a equipa, é o cliente, é a aluna, enfim, tudo a acontecer ali, a vida não para. Sim. Então, meio que existe sempre esse balanço, essa culpa. E depois que nós, que somos mais, não é, empreendedoras, além de termos de pensar na toda a nossa vida, não é, no filho, na família, em nós ainda existe todo um negócio e também pessoas ali que também dependem de nós. E eu acho que essa carga que é invisível e que às vezes as mães sentem que parece que acontece com elas, que elas sentem culpadas, que elas estão cansadas, exaustas É por verdade. tudo o que está a acontecer. Isso pode também, eventualmente, para quem está a construir também carreiras, eu estou falando no meu caso porque a experiência, não é? Porque hoje estamos a falar do empreendedorismo digital e as mães, Exatamente. não é? E que nunca existe, parece nunca existe um fim, não é? Nós mais empreendedores, nós não conseguimos desligar. Por muito que a gente tente, e depois eu também com o tempo obriguei, mas mesmo assim aquilo está sempre lá, não é? E como é que será? E será que eu passei bem esta equipa? Será que a equipa percebeu? Será que a aluna isto? Será que o cliente? Então existe sempre ali e que está sempre presente na nossa cabeça. Só que nós não falamos isso, por isso é que ela é... Porque é o dia a dia, está sempre, só existe na nossa cabeça. Então daí, e ter também no ano passado, por ter acontecido mudanças que foram boas, ou seja, a construção também de uma sociedade, da equipa, o escritório, tudo foi assim uma coisa atrás da outra e que me fez com que realmente, de repente, parece que foi bom, mas tudo caiu ali, uma nova rotina, uma nova realidade. E isso também fez com que eu percebesse, ok, eu preciso começar a cuidar cada vez mais da minha saúde mental. E isso é outro ponto-chave, que é, para quem especialmente vai começar a empreender, é muito importante terem atenção, realmente prepararem-se para isso, começarem a pensar, ok, quando eu começar a sentir também mais cansada, em sintomas, não sou psicóloga, não é? Nem coach, mas eventualmente se começar a sentir algo que mexe comigo, que eu sinto diferente, começar logo a procurar ajuda. Okay? Porque isso realmente é uma coisa que existe, é presente em todas as empreendedoras, mas se eu soubesse o que sei hoje, se calhar talvez não me tinha culpado por estar cansada. Então eu culpava-me por tudo. Eu achava que não era talvez suficiente, que o cansaço, porque é que estás cansada, devias estar mais e mais e mais, e quanto mais, então aquilo começou a levar para caminhos menos saudáveis do ponto de vista também psicológico. É porque neste tipo de trabalho também só conta consigo, não é? O início é eu ou eu. Eu, tal e qual. E foi isso. E os resultados não vêm logo de repente. Não. Tudo isso terem consciência, não é? Olha, os resultados, ainda bem que falou sobre isso, que eu sempre fui uma pessoa muito impaciente. Muito mesmo assim, impaciente aos... Acelerada. sempre. Dinheiro, quando é que vem? Dinheiro. Então, ele não chegou, estou à espera, comecei ontem, já devia estar aqui tudo, né? E isso foi na MAST, que foi precisamente esse também dos aspectos, né? Ou seja, a falta de paciência. E o nascimento de Sebastião fez com que eu aprendesse mais sobre a paciência. Foi. É obrigatório. E até a minha mãe diz, Lisa, eu nunca pensei que tu pudesse ser tão paciente. Então, ser mãe ensinou-me a ser mais paciente. A experiência da MAS já me deu, ok, ou seja, um resultado atrás do outro e percebi, ok, tens de ser paciente. Então, atualmente, paciência, posso dizer, não é 100%, né? Não dá, Claro. mas eu realmente conheço, Lisa, calma, paciência que tudo vem no tempo certo. E eu acho que qual é que falou dos resultados, né, que são supostamente para ontem, né, que nós queremos, por como nós no digital, e estou a falar do ponto de vista consumidor, não é? Digital. Como no digital, um vídeo é tão rápido, são 30 segundos, Sim. nós estamos sempre assim, zás. Sim. Nós achamos que tudo é rápido, porque o nosso consumo é rápido, mas não é rápido na vida real. Né? Nem os resultados, nem também, por exemplo, às vezes as pessoas veem um vídeo lindo ali
até de uma influencer, seja de quem for, e pensam que aquilo, o vídeo às vezes é 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, e pensam que aquilo é feito, olha, este aqui nem trabalha, só publica ali uns vídeos, 30 segundos. Aquilo Só dá que o imenso tempo trabalho a fazer. de preparar, ou seja, prepará-lo antes, né? Eventualmente no meu caso, Várias tentativas. várias tentativas, depois a edição, o antes de escrever, no meu caso, por exemplo, escrever o script, não é? O que é que vai ser falado, a ideia em si, pensar, fazer vários, a edição, depois a publicação em si, depois nas redes sociais, enfim. Então acho que isso, quando as pessoas começam no digital, acham que aquilo vai ser tudo muito rápido. Não é? Então eu, quando comecei este negócio, eu disse, Lisa, não vai ser rápido. Não vai ser rápido no sentido de, vais ter que ter paciência, não vai ser para amanhã. Mas que existiam pessoas que eu acompanhava que muitas vezes falavam, o digital é rápido. Pode ser mais rápido relativamente Um negócio físico. a um negócio físico, a um emprego, a uma vida mais, ou seja, um emprego tradicional, conseguir resultados Sim. para a vida de forma mais rápida, comparativamente, não é? A um negócio talvez físico, a um emprego, como eu disse, tradicional. Mas não é rápido, pode ser mais rápido. Então, como é que se passa daqui de voar a solo, com montinhos, montões, para hoje ter uma equipa? Como é que se construiu essa equipa? Como é que se abriu essa porta? Sim, sim. Ou esse portão? E foi precisamente há um ano que, na altura, portanto, que atualmente são os meus sócios, mas na altura nós começámos a fazer, portanto, uma parceria, porque eu já estava sozinha e estava a arrebentar pelas costuras. E eu disse, ok, Elisa, tu, ou seja, Portanto, como é que começou a eu percebi? ter tanto trabalho que já não era possível. Não era possível. E eu vi, ok, para crescer é impossível estar a fazer tudo sozinha. E o que é que fazia já nessa altura que já tinha o trabalho a arrebentar pelas Sim, costuras? ou seja, eu dava formações, né? Então, imaginemos, eu vendia, portanto, uma formação, era possível, isto aqui é um exemplo, era necessário dar formação, fazer acompanhamento, responder a dúvidas, então assim, era algo que tinha que ser eu a fazer, não é? Porque era comigo que era feita a formação. Mas havia outra parte mais operacional que podia ser, de facto, delegada, que eu não tinha que estar eu também Como por a fazer. exemplo? Como, por exemplo, agendamento de conteúdos, alguma parte de criação de conteúdos, email marketing, gestão de tráfego, outras áreas são complementares, mas porque existe aqui uma divisão entre a cara da pessoa, que é o expert, não é? Ou seja, sou eu que formo, então dou eu a cara, e existe a parte do bastidor, que é aquela parte que não é vista, de preparação, email marketing, gestão de tráfego e tal. Colocar os conteúdos no ar, de escolher Exatamente. conteúdos, de ver que estão a funcionar, que estão a chegar às pessoas, não é? Suporte comercial, Sim. todas estas áreas que de facto eu estava a fazer. Não eu aqui, precisa de ser a cara a a fazer, fazer isso, não é? Sim. E eu percebi que realmente, então aquilo eu comecei a questionar, então, mas tu querias também independência, mas meio que outra vez estava Mas que agora começou a sentir que estava ainda mais presa, não? outra vez isso a levantar-me, não é? E aí foi que eu percebi, olha, realmente é possível, não é? Só que e tinha que procurar, portanto, formas de encontrar essa equipa e existe, tanto no digital, portanto, que é a coprodução, ou seja, em que existe tanto uma parte em que eu expert, neste caso eu, que dou a cara, dou formação, crio também conteúdo, e existe tanto outra parte que é mais responsável também da estratégia, de venda, não é? Portanto, também da parte comercial, dessa parte está nos bastidores. Então eu disse, como eu sabia que existia isso, meio que fui à procura também, e lembro-me um dia, isso é mesmo assim, daquelas coisas que acontecem, eu acredito muito no universo, e um dia recebi um e-mail de uma plataforma com quem nós trabalhámos das vendas, nós estamos aqui à procura de fazer match entre, portanto, os experts e os portanto, a fazer essa coprodução, e eu pensei, isto meio que... Mas pronto, parecia que era para todos, aquele e-mails, né, para os parceiros da plataforma. Mas pronto, olha, já que é isso que eu quero, ando à procura, não custa nada responder. E foi. E a partir daí, portanto, veio um contacto, portanto, da responsável da plataforma, olha, temos aqui pessoas que eventualmente também estariam interessadas, marquem uma reunião e vejam se para ambas as partes Se faz sentido. se faz sentido. E assim foi. Portanto, que atualmente, como eu disse, são os meus sócios, na altura, portanto, nós começámos a trabalhar em coprodução, e também, portanto, foi aí que nós começámos a perceber que havia também um match que não era só de coprodução, mas eventualmente nós realmente criámos a nossa também empresa, não é? Desenvolver o grupo e, portanto, sermos nós os 3 sócios. Portanto, tenho mais, são 2, o Gonçalo e o João. Que não podem estar aqui porque são homens, não é? É a conversa de é a mulheres, vida, é a vida. Sim, a gente já vai fazer aqui também um match e uma coprodução aqui para os nossos colegas das manhãs, que estão sempre a implicar connosco, mas para quem nós também mandamos muitas vezes convidados e que também mandam para nós. Portanto, fazemos também aqui
uma Sim, parceria. e parece que as energias ali alinharam, objetivos em comum, portanto, e hoje realmente nós estamos aqui, desenvolvemos, portanto, ajudamos também outras marcas, ou seja, marcas pessoais, a desenvolver também os seus negócios. E eu continuo na mesma também, uma das funções, não é? Continua a ser nesta parte de formação, ou seja, eu continuo, portanto, a criar conteúdo também, a dar formações e também, portanto, também sou responsável, ou seja, na empresa, outros parceiros também, então... Falando ainda de nos explicar assim mais tintim por tintim, como se diz em português, o que é que faz a empresa, a minha pergunta é, não teve medo de se voltar a aliar aqui a alguém quando na altura que tinha um negócio que até estava a funcionar, ou pronto, com todas as fragilidades, de voltar a investir e a confiar em alguém que ia fazer tudo afundar? Não Assim, pensou isso ou isso nem lhe passou pela cabeça? Pode ter passado, logicamente, e eu acho que agora sim teve ali alguns, não é, cliques, mas eu pensei assim, mas tu agora sabes, não é? Tu és outra pessoa. Tu és outra pessoa, e porque sou outra pessoa, tens mais conhecimento e eu já estava muito mais também por dentro da área, então eu sabia e já tinha quem perguntar da mesma área. Eu tinha mentores a quem, olha, como é que é isto? Olha, sabes isto? Faz sentido? Não faz? Então eu sabia que também alguma coisa se achassem estranho, eu podia ser também alertada. Então, na altura, como, portanto, era, pelo menos da forma como nós começámos a trabalhar, portanto, era investimento das duas partes, ou seja, ambas as partes investiam nesse projeto, não é? Sim. Então, não era que só o meu investimento. Não, era investimento das duas partes para fazer crescer um negócio. Ou seja, eu já tinha ali também as ideias mais bem claras daquilo que também procurava. Então, dessa forma, também fez o match. Por se calhar, de outra forma, se tivesse que investir também agência, meio que, não sei. Já não sabe se ia funcionar. Então, é daí que surge a Ocasio. E daí, a Ocasio, neste caso, o Gonçalo e o João, eles já tinham, portanto... já tinham exatamente. esse nome. Já tinham esse nome. E eles é que depois, portanto, maio, mais ou menos, do ano passado, se não me engano, e aí é que eles, de facto, fizeram o convite para eu... Então, quem é que pode ir ter com a Ocasio? Para depois terminarmos aqui outra vez a falar sobre as mulheres. Quem é que pode ir ter e para quê? Porque agora aqui pode falar do seu trabalho e do trabalho de todos. Claro, não estão aqui para falar, mas tem na cá que fala muito. Portanto, está tudo certo. Eu acho que também o facto de estar mais habituada, não é? Uma das funções, não é, da parte do meu trabalho é falar, falar, então, ensinar, explicar as coisas. taca, 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 taca. Mas é muito bom, é desses que nós... Pode voltar sempre, porque é desses que nós gostamos. Então, ou seja, mais tanto as formações são direcionadas para... nós temos aqui também várias partes, que agora, tanto dividimos, ou seja, isto falando mais da minha marca, ou seja, não da parte, ou seja, da Ocasio, mas faz parte, não é? Mas mais nesta parte de formadora também. Mulheres que querem começar a empreender, okay? Que existe essa função no digital. E depois também mulheres que já têm um negócio de infoprodução ou serviços, infoprodução, ou seja, produtos digitais. A gente não é especialista em produtos físicos, porque eu deixei também essa parte e não faz sentido, porque não temos um negócio com o qual nós temos experiência, nós estamos a lidar, então não faz sentido continuar. Portanto, é para pessoas que trabalham exclusivamente no digital. No digital, mas, ou seja, digital podem ter lojas online de produtos físicos, mas a gente, portanto, não trabalha também com essas pessoas. E, portanto, infoprodutos, formações, cursos online, não é? Formações no digital. E, portanto, o que tem trabalha também com serviços. Então, nós temos aqui essa parte, várias etapas e que, ou seja, para realmente tornarem-se também, eventualmente, depois futuro parceiro da Ocasio, nós também acabamos por criar também aqui um processo que também faz sentido para nós, que é, portanto, as mulheres passarem por essa parte, mulheres, porque a maior parte, não é? Pelo menos do meu público, não é? O seu público é mulher, sim, exatamente. É mulheres, para depois, eventualmente, se nós virmos que faz o match com os valores, não é? Aqui também da empresa, com a nossa forma também de trabalhar, de estar, se essa mulher também tem isso também presente na vida dela como empreendedora, e se fizer sentido também para nós, também podem passar a ser parceiros. Parceiros no sentido de nós estarmos ali, não do ponto de vista de formação, ou seja, não é apenas uma formação, mas nós entramos também no negócio como um todo e desenvolvemos também toda a estrutura. Então, nós, portanto, é como se fosse realmente a pessoa, não é? O nosso parceiro, tem-nos a nós, a equipa, como realmente desde todos os detalhes, bastidores, ali à frente, nós ajudamos de facto em tudo e entramos com corpo e alma ali para realmente ajudar a marca também a crescer. Então é possível uma mulher que nos esteja a ver ou a ouvir, que está a sentir um bocadinho aquilo que a Lisa
agora nem me vou aventurar por esse nome, tinha que estar a lê-lo, ele não está aqui, que a Elisa também sentiu que não está a ter tempo de qualidade, que a vida não está aqui a fazer algum sentido no seu retorno, na sua missão. O que é que deve fazer? Eu acho que aqui, e quando eu falo acho, porque existem sempre diferentes, né, opções. Primeiro, que as mulheres às vezes dizem, eu gosto de fazer tanta coisa, vamos pensar naquela mulher que ainda está no seu emprego, né? Sim. Eu gosto de fazer tanta coisa, mas afinal o que é que eu vou ensinar? Eu não tenho nada a ensinar. É uma objeção, a dúvida comum que diz, não tenho nada a ensinar. Então aí digo, então, mas o que é que tu fazes hoje? O teu trabalho, muitas vezes, por exemplo, temos psicólogas, por exemplo, né, que dão muitas consultas online, terapeutas de sono, pessoas, portanto, que fazem essa parte mais de consultoria, que fazem até presencial e que querem começar. Então aqui existe essa possibilidade de começar, por exemplo, nem que seja ao sábado, começar a dar essas consultas, mas via digital. Então já vai começar a dar mais confiança, mas ok, isto está a funcionar. O primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo, o funcionar, não é uma pessoa acordar de um dia para o outro, ser milionária e andar ali, não é? Claro, sim. O funcionar, basta às vezes a pessoa sentir, ok, eu já estou a dar essas consultas, aqui um exemplo mais específico, no digital. As pessoas já estão a mandar mensagem, a dizer, olha, estou a gostar do teu trabalho, por exemplo, é uma das métricas assim, iniciais, as pessoas estão a identificar-se, as pessoas estão a perguntar já pelos serviços, pela consulta, não é? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que prestam mesmo o serviço, por exemplo, gestão de tráfego, não é? Sim. Existem pessoas que também que podem começar a tirar essa formação e começar também meio que em part-time, que muitas pessoas começam assim, nas horas livres, começar a empreender. Então, esses são os primeiros passos e depois começar a desenvolver cada vez mais. Se é isso que quer, então faz um plano. E o plano é, como nós temos também falado aqui um pouco, eu preciso realmente, se um dia começar a ficar sem o meu emprego, preciso ter aqui uma estabilidade, porque é o que é a realidade, e de facto continuar ali. E quando eu ficar com esse tempo livre quando sair do emprego, o que é que eu vou fazer nesse tempo? Porque ainda não vou ter clientes para preencher todo o meu dia, não é? Então vou ter que começar ali, ok, eu se calhar vou aproveitar para investir esse tempo em informação, para realmente ali ter mais resultados. Exatamente. E outro ponto importante, a formação, que muitas empreendedoras se esquecem, não é só na sua área específica. Exemplo, temos, por exemplo, várias, vamos novamente aqui o caso de uma psicóloga, nutricionista, ou mesmo quem trabalha na área de estética, que pode fazer essa parte, ou seja, a presença digital, não é? Mas que focam só estudar na sua especialidade. Só que depois não estudam a parte de marketing, de vendas, de gestão. Então, como é que a pessoa vai vender o seu trabalho? Eu costumo dizer que a pessoa pode ser a melhor profissional do mundo, mas se ela não souber vender, ninguém sabe. Aquilo melhor, ela é assim. não é? Melhor vai ficar só para ela. Então, por isso é que é importante dividir sempre a formação em ambas as partes. Ou seja, por muito que a gente também estude, não é? Ou seja, na área mais de marketing digital, sim. Nós também estudamos outras áreas também de negócio, de gestão, porque isso também faz parte. Faz tudo parte. Então, como é que a podem contactar? Pode falar para aqui. É verdade. Então, portanto, a maior parte da presença digital passa pelo Instagram, que é @elisaveta_gomes. E, portanto, deixo também aqui o e-mail, que é elisa@ocasio, para quem realmente ter interesse, está, portanto, estagnada, não sabe por onde começar, ou mesmo quer fazer o seu negócio digital crescer, portanto, terei todo o gosto em analisar, marcar uma breve reunião, porque eu gosto sempre de ter e conhecer mais de perto e ver, portanto, como é que eu também posso ajudar. E pronto. Foi um gosto. Foi um gosto. Igualmente. Ela fala Obrigada. bem, foi aqui uma... Elisaveta Maznieva. Matneva, este Nhan, que é giro, não é? Muito obrigada. Obrigada eu. Conhecê-la É mesmo. recíproco. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. E pronto, ficaram aqui algumas dicas, algumas ideias, e eu acho que foi aqui quase hoje podíamos ter Alerta. posto... Não se culpe. Exatamente, e podíamos ter posto um separador de inspiração, não achas? Foi gestão e planeamento. Poderia passar agora quase, porque eu acho que foi mesmo uma inspiração aqui, todo este percurso, as coisas boas e as coisas não tão boas, para inspirar mais mulheres. Olha, quem sabe, é agora que vai ficar mais autónoma financeiramente, de tempo e geograficamente. Eu adoro o geográfico, Pois. Maldivas comigo. Como é que é possível Seychelles. uma criatura, muitas vezes ainda na nossa barriga, Exatamente. faz-nos dar ali uma volta na vida? É porque é vida que está lá dentro incrível. e é espetacular. E pronto, é sobre isto que nós conversamos todos os dias aqui de segunda a sexta, sempre com dicas, mas sempre a ajudar aqui a dar aquele clique para que vá em direção aos seus sonhos. Exatamente.
veja as nossas redes sociais, veja as redes sociais aqui da nossa convidada e partilhe todos os conteúdos. E assim eu agradeço por ter estado desse lado e voltamos no próximo programa pelas 15. E leve-nos as mais pessoas, o que vale sermos as melhores se ninguém conhecer. Tchau, portem-se bem.